Bem, eu queria agradecer as citações aí do Newton. Realmente, você já entregou a minha idade, né, Newton? Já estou ficando velhinho aqui. Anos aí, mais de 22 anos aí que a gente está lutando com essa área. Mas eu queria fazer uma pergunta à professora Elisanete Fávaro. Eu fiquei muito curioso na sua primeira apresentação, quando mostrou uma filmagem de um surdo cego. Meu Deus, que puxão de orelha em todos nós. Eu luto há tantos anos nessa área, eu não sei, não aprendi ainda Libras. Eu gostaria de, o primeiro curso que tiver, eu quero aprender, porque se uma pessoa cega conseguiu aprender Libras, eu fico assim impressionado e gostaria que desse uma explicação como é que uma pessoa como ele aprendeu os sinais em Libras. Se ele aprendeu, acho que todos nós aqui poderemos vir a aprender, né? Eu acho que, como disse o juiz federal, o seminário é para seminar essa cultura em prol da acessibilidade. Eu acho que todos nós aqui vamos sair daqui muito melhores do que entramos nesse encontro. Eu gostaria de aprender e que a senhora pudesse me ensinar como que uma pessoa cega consegue aprender Libras. Sim, eu quero propor o seguinte. A Marisa me pediu que ao meio-dia entregássemos o auditório. Marisa, nos dá mais 15 minutinhos? Ela está... Está aí a Marisa? Pode ser, né? E depois nós temos o sorteio dos livros da Uninter. Aí eu vou propor assim, que a gente vá ali no hall e a gente faz o sorteio ali, ok? Aí nós podemos liberar o auditório para que ela faça as adaptações. Obrigada. Professora Elisanete, fique à vontade para a sua resposta. Excelente pergunta. De fato, eu gostaria que a Rosani pudesse vir aqui, ela é surda cega, para estar fazendo o depoimento, mas eu vou explicar. Ela nasceu, aprendeu língua de sinais, nasceu surda. Com 17 anos, devido a uma síndrome de Usher, ela começou, então, a ficar cega. Ela começou a perder a visão e ela se comunica através de Libras tátil, Libras nas mãos. Essa é a forma de comunicação dela, mas primeiro aprendeu língua de sinais. Todo o corpo, né? Na verdade, ela utiliza todo o corpo para se comunicar. E existem, sim, cursos sobre Libras tátil. Bom, eu vou mostrar para vocês como que é o processo de comunicação com um surdo cego. Por favor, Rita. Eu já fiz um curso, então eu vou exemplificar aqui. Vejam só. Eu sou a cega, eu, Elisanete, a cega. E eu, Rita, vou fazer um sinal. Este é o sinal de casa, tá? Este é o sinal de casa. Então, seria realizado dessa forma. Através, pelo contato das mãos. Veja só a posição das mãos, gente. Conseguem ver? Então, eu vou para a sua casa. Pelo toque das mãos, eu consigo responder. Esse toque indica sim. Meu nome. Datilologicamente, letra por letra, está sendo feito na mão. Então, o surdo cego consegue identificar o nome e, consequentemente, os sinais, através desses movimentos. Eu preciso, quando eu precisar sair, de que forma? Eu faço esse sinal no braço do surdo cego, para que ele não fique ali sozinho. Um outro exemplo é quando o surdo cego não está vendo. No caso, né, alguns conseguem ver, outros não. Faz também sinal de sinalização nas costas. Por exemplo, surdo cego está de costas para o público, não sabe se está vendo risos ou não, quais seriam as expressões desse público, e através do sinal nas costas, então, ele consegue compreender as emoções, se expressam as emoções, se esse público está rindo, ou se o público está se expressando de forma lamentável, enfim.
Existem várias estratégias a partir dessa comunicação. Em Belo Horizonte, em outras cidades, enfim, em todas as regiões, começaram, então, esses cursos. Esses são os surdos, na verdade, que tiveram essa iniciativa, sobretudo para atender aqueles que, depois de surdo, passaram a se tornar cegos. Utilizam também de bengalas, como um cego, não, é um outro tipo. Ela é abaulada nas pontas, né, arredondada, e ele consegue, então, fazer esse caminho, porque essa ponta ela é giratória, e isso traz uma orientação para esse surdo cego que está ali transitando. Ontem, desculpe, na sexta-feira da semana passada, eu fui ao SUS com a minha mãe e eu observei ali um pai e um filho. Vejam só, o pai não sabia como se comunicar com o filho cego. Por exemplo, a Rita aqui representa o pai e eu o cego. Veja só a forma. É o cego que está guiando o pai? Qual seria a posição correta? Qual seria a forma correta? Seria o pai na frente e a pessoa cega, então, atrás, né, segurando no seu cotovelo, fazendo o acompanhamento. No caso dos surdos cegos, como aconteceria para subir ou descer uma escada? Vejam só. A Rita é uma surda cega, no exemplo aqui. Como ela vai saber que é o momento de subir uma escada? Eu faço este movimento aqui com o braço. E ela sabe que precisa levantar as pernas. Eu levanto o braço, ela levanta a perna. Eu abaixo o braço, ela abaixa a perna e assim vai subindo os degraus. São processos, né, que a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo e vai disseminando em cursos, ok? Respondido? O Zé Leite inscreveu-se para uma pergunta, pode fazer. Bom dia a todos e a todas, né? Eu quero desejar e parabenizar todos os palestrantes pelas suas palestras, foram maravilhosas. Cada dia a gente vai aprendendo mais, só que eu fiquei com uma dúvida, Elisanete. Prazer em encontrá-la novamente. Eu acho que você lembra de mim lá na campanha de alguns anos atrás aí do Ricardo Mesquita, nós estivemos juntos. E prazer em encontrá-la novamente. Elisanete, eu tenho uma pergunta para você. Eu não sei se você equivocou-se ou você falou sobre o surdo cego, quando ele chega num ambiente, sobre a iluminação. Eu fiquei em dúvida isso, certo? O que tem a ver a iluminação com o surdo cego? Porque se ele é cego, o que tem a ver a iluminação? E depois você me responde isso. Eu quero passar para a professora Célia. Que pena. Eu ia pedir até para ela fiscalizar, lá em Foz do Iguaçu, a Avenida das Cataratas. Que a Avenida das Cataratas fizeram o piso tátil e depois assentaram os postes, o ponto do ônibus e as placas de sinalização em cima. Eu não sei o que eu acho que pensaram que era uma guia. Será que ela viu as fotos? Porque eu com o Ricardo Mesquita nós tiramos as fotos. Então, e quero desejar, Paulo, meus parabéns pela sua palestra. E você falou muito de coisas boas, né? Que já aconteceu com você, mas nós temos que dizer também que acontecem muitas coisas que nos prejudicam muito. Só um minutinho, eu quero avisar o Paulo. Paulo Ross, o Zé Leite está se referindo a você. Paulo Ross? Não, pode deixar. Pode deixar, Borges, deixa. Ele está voltando, Zé Leite. Tchau, Paulo, pode vir agora. Não, Paulo, eu estava dizendo que você citou ali muitas coisas boas, né, que aconteceu com você. E tem aquelas coisas também que acontecem com a gente,
Mais coisas más do que boas, né? Mas a gente está vendo que está mudando a cultura. Quando a gente sente muita tristeza e até revolta, às vezes, quando a gente vai numa agência bancária, tem os painéis, tudo com senha. Só que só apita, não fala que número que está lá. Ou você vai assinar um documento, a moça lá do caixa ou de algum setor que a gente está lá, ó, a senhora assina aqui. Mas ela não lê o que você está assinando. E sabemos lá o que está assinando. Mas eu desejei os parabéns para você, prazer em encontrá-lo novamente. Eu não ia falar prazer em revê-lo, né? Não sei se você quer responder ou não, mas se você está com pressa, era só isso que eu queria acrescentar. Vou deixar. Salete, você falaria 1 hora inteira e eu ouviria, porque a tua experiência de pessoa cega e usuário de cadeira é 1000 vezes mais importante do que a minha. 1000 vezes. E eu valorizo muito isso, né? Então eu daria 1 hora para você e 1 minuto para mim. Porque a tua experiência, o teu significado da vida, a tua leitura do mundo, meu Deus, eu tenho que te ouvir. É meu dever. Meu dever dá o direito de você falar. Porque é assim que nós respeitamos o outro. O dever... Gente, nós temos que educar as pessoas para interagir conosco, né? Nós somos educadores do espaço que nós ocupamos. Educadores, mas não controladores, educadores. As pessoas não sabem. Então elas, naturalmente, vão falar, Borges, né? Sim. Com o Borges, e depois vão falar com a gente. Ah, o Paulo fala. Semana passada, Leite, eu abri meu portão eletrônico da minha casa, esperando um técnico. Ele passou por mim, do meu lado, só que eu não percebi, estava chovendo, assim, estava chuviscando, né? E foi lá na porta, minha mãe, Paulo, ele já entrou. Eu falei, nossa, já entrou? Eu voltei, eu falei, o senhor fala? Ele, não. Olha só, aí eu fiquei pensando, imagine se uma pessoa entrar aqui na casa do Borges e passar direto, o que ele vai pensar? Acho que ele é um doido. Será que ele está me assaltando? Nunca aconteceria com o Borges, mas acontece com a gente. E a gente tem que lidar com essa situação de invisibilidade. Só que a gente é cego, só que o outro não nos enxerga. Engraçado, né? Pois é, mas aí a gente tem que entender. Pois é, mas aí a gente tem que agir com a nossa sensibilidade. A pessoa não sabe exatamente como falar. Então nós somos educadores, temos que agir com paciência, cada pessoa é única, então nós somos educadores, né? Temos que lidar com essa diversidade, lá com o caixa, com o notário, com o advogado, com o médico, não tem exatamente a noção de o que a gente precisa. Ontem eu estava num cartório, a moça falou com outra pessoa, depois que a pessoa saiu perto de mim, falei, moça, eu não me importo que você fale com outra pessoa, porque eu sou adulto já. Mas fala com a pessoa cega, só uma dica para você, né? Falei com carinho com ela. Ah, não, desculpe. Mas, pois é, ela não. Gente, obrigado. Um beijo para todos. Paulo, a psicóloga Rita gostaria de te fazer uma pergunta. Pode ser? E a Gisele também, Paulo. Qual que é a gente pede que vocês façam perguntas rápidas. Da Rita, vamos lá, Rita. Ok, vou fazer minha pergunta. Prazer em encontrá-lo novamente, Paulo Ross. Eu gostaria de saber o seguinte, uma pergunta bem objetiva. Eu, como uma pessoa surda, usuária de língua de sinais, e tenho as expressões, elas também fazem parte do aspecto dessa língua. Ela é gramatical, então eu uso todos esses artifícios da língua. Então, eu encontro uma pessoa cega, por exemplo, na rua, um deficiente visual, e daí como é que eu estou ali perto, ele pede alguma ajuda, como é que eu vou fazer para me comunicar, ou para eu iniciar uma comunicação? Por exemplo, eu posso olhar, ver, fazer leitura labial, mas às vezes, muitas vezes, algumas pessoas com deficiência visual, às vezes, não, dependendo da abertura da articulação labial,
de algumas expressões, eu, como pessoa surda, não vou conseguir entender, apesar de tentar fazer um esforço sobre isso. Então, eu posso escrever um bilhete, mas como? Ele não vai conseguir ler. Então, às vezes, eu tenho essa dificuldade. Se tiver um intérprete ou uma pessoa junto orientando, pode até ajudar, mas como uma pessoa surda, assim, no meio informal, encontro uma pessoa cega que eu conheço, como é que eu vou pedir auxílio para me comunicar com você? Ou eu vou ali e chamo qualquer pessoa que esteja na rua, entende? Eu sempre vou precisar pedir para um terceiro, mas como que eu faço isso diretamente, sem pedir ajuda para terceiros? Porque eu tenho essa necessidade de evoluir e também de me comunicar com as pessoas cegas, né? Eu tenho que sair dessa minha zona de conforto e tentar me comunicar com as pessoas cegas, que não sabem língua de sinais. Então, tem alguma sugestão, alguma coisa, alguma solução sobre isso? Que pessoa linda que você é, hein, Rita? Olha, essa preocupação, né, com o outro, como eu posso ajudar o outro? Eu entendo que você deva tocar pista sinestésica, né, e levar, quem sabe, a mão no seu ouvido, algo que indique. Quer dizer, quando você tocar no braço da pessoa e levá-la até uma parte do teu corpo, possivelmente ele vai perceber que você é surda. Essa é uma dica que já aconteceu comigo. Já aconteceu da pessoa fazer esse gesto. E aí eu falo, desculpa, olhando para a pessoa, a minha articulação não é das melhores, eu não articulo muito bem, eu falo, a minha boca não se abre como deveria, então a comunicação seria mais difícil, mas eu procuro falar mais devagar. Claro, não é suficiente, mas a pista sinestésica corporal, tocando no braço da pessoa e vagarosamente levando até seu ouvido, eu acho que ajudaria, a pessoa cega entenderia, se for adulto, né? Essa seria uma orientação. E aí, quem sabe, oferece o seu braço, né? A pessoa vai entender que você está auxiliando. Leva a mão da pessoa no seu braço, ela vai entender que você está auxiliando. Já aconteceu comigo também, de simplesmente a pessoa dar o braço, dar não, né? Permitir que eu toque no braço da pessoa e me acompanhar para cruzar uma rua, por exemplo, ou levar até o atendente de uma loja, já aconteceu também. Aconteceu também em rodoviária, que eu viajava muito, ainda viajo. Em aeroporto não aconteceu, mas em rodoviária já aconteceu de pessoa surda me auxiliar. Não sei porquê, eu sempre tive amizade com pessoas surdas e delas se aproximarem assim, dessa maneira, né? Pelo corpo. Linguagem corporal exatamente como você usa para comunicar com outros surdos. Pessoa cega também. Tá bom? Paulo Ross, a gente vê que você precisa ir. A Gisele quer fazer uma perguntinha rápida. Ela está esperando o microfone. Obrigado, pessoa linda, hein? Fantástica. Todos nós nos preocuparmos com o outro, a gente aprende um pouquinho mais. Eu queria fazer uma pergunta para a Elisanete, bem sucinta. Como que funciona aquele serviço 0800 para pessoas com deficiência auditiva, que alguns serviços têm, bancários inclusive, que eu não entendo como que funciona, queria saber no que consiste. E para o Paulo, eu queria fazer uma observação, né? A hora que você falou sobre os serviços públicos, atendimento e discriminação. Eu sou uma pessoa com deficiência visual desde os 11 anos, e eu sou muito de meter a cara nas coisas. Eu entro em serviços públicos, por exemplo, aula de ginástica, aula de dança, serviços aqui da própria prefeitura, que eu não vejo pessoas com deficiência que participam. E eu vou na cara dura, eu chego lá, o professor olha para mim, o que eu vou fazer com essa criatura? E eu acho que, às vezes, falta a iniciativa da própria pessoa com deficiência de se incluir, de se integrar. Claro, dá medo, muitas vezes acontece, né, de você ser discriminado, mas se você não tentar, você não vai saber. E você tinha falado mais alguma coisa. Sobre mesmo, a pista tátil. Dizem que a da Rua 15 é a única que está fora do padrão. Para mim, ela é a melhor. E eu ia falar para a Célia, né, mas já que ela não está mais aqui, eu vou comentar rapidamente, que é a questão do braille, na minha opinião, ele é útil para a rotulagem,
né? Rotulagem de remédio, rotulagem de embalagem, né? No supermercado e tal. Mas a questão de informação, aproveitando a era tecnológica, é útil em computador, micro-ondas, máquina de lavar, televisão, em coisas que a gente ainda não tem, né? Isso tinha que ser aprimorado, né? Para quem estuda TI, aí fica a dica. Eu acho que qualquer micro-ondas você deveria comprar de fábrica, ligar e ele falar as funções, da mesma forma, geladeira, máquina de lavar e todas essas coisas aí que a gente precisa no dia a dia. E obrigada aí pela sua experiência, Paulo. Eu acho que é bacana saber que tem alguém engajado, né? Porque tem muita gente que acaba se acomodando e acaba não correndo atrás também. Elisanete primeiro ou eu primeiro? Então, agradeço a gentileza da Elisanete. Gisele, eu só posso dizer parabéns, não tenho nada a lhe ensinar, não, você que vai me ensinar. Eu fazia exatamente assim, quando era mais jovem, ainda faço, mas menos. Eu não estava aprendendo inglês na escola, o professor só me dava 7, pedia para eu ler a primeira linha, quando eu terminava a primeira linha, tá bom, nota 7, tá bom? Tá bom, professor. E não estava aprendendo nada. Aí eu fui procurar uma escola de inglês, consegui uma bolsa na escola, enfim, gente que transcrevesse em braille, na Secretaria de Educação, procurei todos os meios. Enfim, não vou contar aqui a história, mas academia também, judô também, atletismo também. Quando eu estudava em São Paulo, a mesma coisa, para me locomover no campus da USP, nos Estados Unidos, na Espanha, na Inglaterra, sempre sozinho. Se formos pensar assim, dificuldades enormes, mas você fica no sentimento da falta? Claro que não. Essa é a tua vida. O sujeito milionário, será que também não tem dificuldades? Gente, não estou comparando, porque cada pessoa é única. Se nós formos analisar assim, eu tinha hoje eu ia trabalhar um outro tema na minha palestra. Quanto a concepção social é uma ilusão às vezes. Essa ideia que nós somos só socialmente determinados, que é a tese que eu sempre defendo, escrevo sobre isso, não se universalizou. O biológico ainda fala alto. Entra aqui na sala uma moça com o biotipo considerado padrão, todo mundo se aproxima dessa moça. Chega um rapaz alto, 1,90 m, musculoso, todo mundo oferece emprego para ele. Bom, o biológico ainda determina nossas aproximações, o salário da pessoa, enfim, a posição social que ela ocupa. Essa ideia da concepção social eu defendo, mas ela não se universalizou. Nós temos que lutar todo dia para produzir essa ideia em nós e no outro. Então, Gisele, parabéns. Gente, eu queria agradecer a presença de todos até esse momento, prova que todos estão super interessados, isso alega a todos nós que organizamos esse evento, mas temos que encerrar porque o auditório vai ser preparado para a palestra da professora Denise Moraes, às 14 horas. Gostaria muito que vocês viessem novamente aqui à tarde, porque terá a vivência que será muito interessante. Eu tenho certeza que aqueles que não fizeram a vivência terão a oportunidade e vão lembrar do que vão vivenciar à tarde pela vida inteira. Eu gostaria, antes de encerrar, passar a palavra para a professora Leomar Marquezine para fazer o encerramento desse bloco. Muito obrigado. Obrigada.